O Internacional observa os movimentos de Ener Valencia com a seleção do Equador para projetar o futuro do atacante no estádio Beira-Rio. Com o contrato até 2026, a ideia do jogador é atuar na Copa do Mundo. Mas o Inter, se tiver alguma proposta irrecusável, pensa em se desfazer do atacante, principalmente pelo custo-benefício. Os números são alarmantes e algo precisa ser feito para recuperar o Valência de 2023. Enquanto isso, o técnico Roger Machado trabalha a lateral esquerda. Vitor Gabriel deve ser o substituto de Bernabei, mas há uma semana para alguns ajustes e, quem sabe, até mesmo uma novidade. A máfia do apito, a repercussão dentro do Beira-Rio e a campanha dentro das redes sociais que eu começo a abraçar desde o final de semana junto com vocês. Eu vou trazer alguns dados que vão te deixar irritadíssimos. Então tu sabe. Vamos falar sobre tudo isso. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação que é o sininho do lado do inscrever-se, o teu like, o compartilhamento são importantíssimos, seja nas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, para os teus amigos colorados. Cara, quem é colorado tem que estar comigo aqui para a gente continuar aprendendo junto nessa parceria sobre o Internacional. A parceria que tu sabe, eu tenho com a KTO. KTO.bet.br é a minha parceira. Tá te esperando também com o link no comentário fixado para tu te tornar também um dos parceiros e um dos vários que aproveitam tudo que a plataforma tem para te oferecer. Um ambiente para maiores de 18 anos e, claro, brinca sempre com moderação e responsabilidade. Bom, gente, como tá rolando esses 20 anos da máfia do apito, documentário e tudo mais, e eu tenho assistido, claro, porque eu gosto não só de relembrar, mas também de pegar alguns fatos históricos e até mesmo falar com algumas pessoas dentro do Beira-Rio para entender como é que eles pensam tudo isso. Ontem lancei uma campanha e vou continuar muito. O Internacional tinha de reivindicar esse título de 2005. E eu não estou dizendo para tirar o título do Corinthians e dar para o Inter. Eu estou dizendo que o Inter tinha que pegar e ganhar também esse título brasileiro, porque o Inter é o campeão brasileiro de fato e de direito. E aí aqui tem a questão do Edilson Pereira de Carvalho, que a gente já falou no conteúdo de ontem. Tem uma entrevista absurda, que o Márcio Rezende de Freitas, que hoje é comentarista de futebol, inclusive, né? Comentarista de arbitragem da Rede Globo, tá? Chegou e deu uma entrevista falando o seguinte: a diagonal curta eu não vi, só vi a bunda do jogador. E na hora que eu chego, eu vejo o Tinga caído e o Fábio Costa com a bola na mão de pé. Pensei, não é pênalti. Para mim, o Tinga tinha se jogado. Se jogou, dobrou o joelho antes e eu, como nunca tive medo de nada, dei o segundo cartão amarelo e rua para ele. Não tinha medo, expulsava mesmo, disse o árbitro numa entrevista para o Bora Pra Resenha, um canal no YouTube, tá? Tu pode recuperar depois se tu quiser. Cara, a verdade é que tudo isso que está vindo à tona tem deixado o Inter muito incomodado, mas muito incomodado, porque o Inter ficou como o grande idiota da história, né? O Inter acorda basicamente com 11 jogos tendo de ser revistos, ganha o seu jogo revisto, só que vê o Corinthians fazer os pontos que não tinha feito. E ainda tem essa pataquada aí do Márcio Rezende Freitas na época com o Tinga no estádio do Pacaembu. O Inter sai perdendo com um gol contra, na verdade o Tênis cruza para dentro, a bola desvia no zagueiro e engana o Klemer, e aí depois o Rafael Sobis mete um pataço no início do segundo tempo, o Inter tá em cima, o Tinga poderia ter feito aí, né, com o pênalti convertido, ou o Fernandão, ou qualquer outro que batesse o pênalti, enfim. Cara,
O Inter teria virado o jogo e aí teria passado o Corinthians e aí o resto seria história, tá? Só que ontem muita gente veio entrar em contato comigo dizendo o seguinte: pô, Ernst, estamos passando vergonha, isso aí é ruim, isso aí é errado. Eu fiz uma pesquisinha, tá? Fiz uma pesquisinha rápida sobre clubes que já reivindicaram campeonatos brasileiros, tá? Por exemplo, os títulos da Taça Brasil, né? De 59 a 68, e o Roberto Gomes Pedrosa, que é o torneio também, que era conhecido como Campeonato Brasileiro. Isso de 67 a 70, que era equivalente ao Campeonato Brasileiro, como eu disse. O Santos e o Palmeiras, Taça Brasil e o Robertão, dos anos 60. Botafogo e Cruzeiro, o Robertão e também a Taça Brasil. O Bahia, a Taça Brasil de 59. O Fluminense, o Robertão de 70. Esses foram aceitos pela CBF. Sem contar ainda o lance do Flamengo, sem contar ainda o esporte, enfim, da Taça União e tal. Cara, olha só, tem ainda o Inter, que não foi finalista da Roberto Gomes Pedrosa, também defendeu que deveria ter sido campeão brasileiro naquela 67, 69. Tá? Só que daí esses títulos eles não foram unificados. Então, cara, tem muita jurisprudência pra gente ir atrás, tá? Muita. E eu tenho falado com pessoas dentro do Beira-Rio e eles estão extremamente incomodados com a repercussão que tá tudo tá ganhando. Porque o Edilson Pereira de Carvalho tá como se fosse um lorde, um cara importante da história do futebol, quando na verdade ele é um salafrário. Ah, o Márcio Rezende de Freitas fala como se fosse, meu Deus, eu sou a sumidade da parada. Então, assim, o Inter tem sim de bater na tecla, o torcedor do Inter tem que bater muito nessa tecla. Cara, o Roger, ele tá de olho na lateral esquerda do Internacional, porque o Bernabé, ele tomou um cartão amarelo, e aí o terceiro, no caso, e não joga contra o Palmeiras agora no final de semana. O lado bom é que está disponível para o Clássico Grenal. E essa semana de trabalho ela vai ser importante para o jogo contra o Palmeiras, claro, sábado, 18 horas e 30 minutos, lá no Allianz Parque. Mas também como um projeto para o Clássico Grenal. O Inter não admite de forma alguma perder o Clássico Grenal. E aqui não tem a ver com, é o título Grenal e tal. Não, cara, é o último Grenal do ano, é dentro do estádio Beira-Rio, a gente defende uma invencibilidade de mais de 2 anos, são quase 3 anos de invencibilidade dentro do Clássico. Então, tem muita coisa em jogo, sem contar a reabilitação do Campeonato Brasileiro, sem contar a continuidade de uma busca de uma vaga na Libertadores, isso seria bem e bom para o Inter, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é quase remota a possibilidade. O Inter teria que ter um G7, um G8 para as coisas poder de repente aí beneficiar um pouquinho, né? Em termos de os rivais buscarem outros campeonatos, Copa do Brasil e essas coisas todas. Só que a lateral esquerda pode ter ou o Agui improvisado lá de lá para o Alan Benítez joga na direita, então fica a linha de 4 com o Alan Benítez, o Vitão, o Juninho e o Aguirre. Ou então fica o Aguirre, o Vitão, o Juninho e o Vitor Gabriel. Neste momento são essas duas dúvidas. E aí lá na frente, se o Tabata melhora, a gente tem o Tabata no lugar do Bruno Henrique. Então o time tá mais ou menos assim, ó. O Rocher, claro, né? Goleiro. Aguirre ou Benítez. Vitão, Juninho. Vitor Gabriel ou Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique ou Tabata, Alan Rodrigues, Carboneiro, Alan Patrick e o Ricardo Matias. Esse é o time que deve jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras, sábado, 18 horas e 30 minutos. Mas o Inter está de olho na data FIFA. Porque ontem, eu gravei um conteúdo aqui, inclusive, né? O Valência concedeu uma entrevista com a camisa da seleção equatoriana, dizendo que está se despedindo da seleção agora já em eliminatórias, começa a encaminhar a sua aposentadoria e tudo mais, vai jogar a Copa do Mundo e aí provavelmente não disputa mais jogos pela seleção. Tá todo mundo largando, ele mesmo disse, né? Tá todo mundo se retirando, se aposentando e tal, e comigo não vai ser diferente, eu sei entender o meu momento. E nesse entendimento de momento, o BKSS, por exemplo, falou que a culpa do Valência não fazer gols não é só do Valência, é do time também, né? Falou na semana passada sobre isso. O Valência não marca desde abril, desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Por favor, né?
São mais de 18 jogos sem marcar. Porque não vão pegar o tempo, não vão pegar meses, né? Porque ainda tem a pausa das férias. Cara, isso não pode acontecer para dentro de um jogador que é um atacante. E um jogador que tem números expressivos. Com a camisa do Inter, por exemplo, em 2023. Na verdade, se tu pegar com o Kudê, ele tem 41 partidas, 20 gols, ou seja, um gol a cada 2 jogos e 4 assistências. Se a gente colocar, então, que ele está envolto em gols em mais de 50% das partidas, aí com o Roger ele tem 57 partidas e 11 gols. É um quinto da participação dele. É horrível isso, né? Sem contar, tem 2 assistências também. Ou seja, o Inter observa essas declarações porque ele tem um contrato até o meio do ano que vem, e nesse contrato do meio do ano que vem, o Inter pensa que, ao final do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer jogador, com qualquer clube. Cara, se o Inter, por exemplo, tiver uma proposta de um clube que ele queira ir, ele não quis ir para o Monterrey, por exemplo, do México, jogar a Copa do Mundo, agora no meio do ano. Ele não quis. Mas se um time chegar e disser assim, cara, quero te contratar agora nesse período antecipado, pode sair do Inter, não tem problema nenhum. O Inter vai liberá-lo. O Inter vai fazer um acordo com o Valência, vai fazer um acordo com o staff do jogador para se livrar desse valor grande que o Valência usa todo mês, né, em termos de salários, e poder investir em outros jogadores. O Vaguinha deu uma questão, né, de que tem uma leitura de que o Inter vai fazer um all-in e tudo mais. As pessoas que eu converso dizem o contrário, tá? Dentro do Beira-Rio. De que o Inter não vai fazer grandes investimentos em 2026, mesmo sendo o último ano da gestão. Mas a gente sabe como é que funciona a questão política do clube, com certeza, tá? Se tu tá ligado aqui no canal, te agradeço demais, principalmente se tu chegou até aqui. Não te esquece que a Hora do Pastel, cara, é a melhor e maior rede de fast food de pastéis do mundo. E tu pode pegar e aproveitar para ganhar um descontaço com o cupom Grenal10. Vai, coloca ali no Instagram, dá uma procurada, certamente tem um delivery da Hora do Pastel perto da tua casa, beleza? Compra, come e me agradece. Um forte abraço. Tchau.